Olá, seja muito bem-vindo a Amo Gente, Odeio Conta. Se você ama gente, odeia conta, assim como eu, esse podcast é pra você. Eu tô aqui hoje com Paulo Della Coleta, diretor comercial da Exame, ex-diretor comercial da Fluence Academy, a maior fintech de educação da América Latina, e ele adora números. Mas E gosta hoje- de pessoas também. Ele gosta de pessoas também. E ele vai contar bastante história sobre isso, de como ele faz, como ele fez para se tornar tão bem-sucedido naquilo que ele realiza hoje. E é isso. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Tanto pelo nosso histórico pessoal, quanto pelo podcast em si. Minha esposa é super fã, eu gosto também, então é um baita prazer estar aqui. Quando eu soube que o meu podcast era um dos mais ouvidos da esposa do Paulo ano passado, eu fiquei me achando, achei sensacional. Diana, obrigada. Vocês não estão vendo, mas a Diana tá aqui assistindo a gente ao vivo. Boa. Paulo, primeiro eu vou contar a nossa história que você falou, que é muito legal, né? Gente, o Paulo me chamou para trabalhar com ele 2 vezes. E aí eu não fui as 2. Essa é a nossa história. Exato. Mas aí, na terceira, eu fui pedir ajuda. Eu cheguei para ele, eu trabalhava numa empresa, eu era líder comercial nessa empresa, tinha um time de quase 30 pessoas, e eu falei, Paulo, eu tenho um desafio. Eu tô vendendo 100 e pouquinhos mil por mês, eu preciso vender 1 milhão, eu preciso fazer 7 dígitos em um mês. Eu fui para onde o Paulo estava, em Curitiba. Nessa época ele trabalhava na Fluence, que é a fintech que a gente falou, e o Paulo me dedicou 2 dias da vida dele. Eu acho que a partir dali vocês são um amigo, né? O Paulo me dedicou 2 dias da vida dele e eu saí de lá com um playbook de 20 páginas. E ele me disse a seguinte frase: Ju, se você fizer tudo que tá nesse playbook, em novembro você vai vender 1 milhão. E foi assim que aconteceu. Em novembro eu vendi 1 milhão. E foi incrível. E, Paulo, eu queria que você contasse, né? Você é um cara de vendas. Eu acabei de falar pra ele os números que a gente quer fazer anualmente na empresa. Ele falou, não, a gente vai fazer isso aí em um mês, vamos resolver isso. O Paulo é um cara de vendas. Eu queria que você contasse um pouco da tua história de vendas. Como você se tornou esse cara que realmente, assim, faz muita diferença nas empresas que você tá? Eu comecei minha carreira em vendas muito cedo. Comecei a trabalhar, tinha 14 anos de idade. Eu tinha certeza absoluta que eu nunca ia trabalhar com vendas, que não dava aquilo pra mim. Eu venho de uma família humilde, de certa forma, então comecei a trabalhar cedo. Fui criado só pela minha mãe e ela sempre foi uma batalhadora e sempre estava ali vendendo alguma coisa. Ela trabalhava nessa época com decoração. E eu comecei a fazer venda de decoração também, piso laminado, coisas assim. Só que eu era muito envergonhado, muito mesmo. Tipo, até, sei lá, 10, 11 anos de idade, eu me escondia atrás da minha mãe pra não dar oi pras pessoas. Então eu tinha certeza que eu não ia trabalhar falando com pessoas. Mas eu comecei por necessidade, fui horrível no começo, eu tinha muita dificuldade mesmo de falar com as pessoas, daí eu comecei a falar, tipo, pô, se eu não consigo falar, eu vou tentar ser muito bom em entender do produto que eu vendo. E daí eu pegava, tipo, os folhetinhos de piso laminado, sabia tudo. Sabia quantos milímetros vinha na caixa, tudo. E aí, em vez de falar, eu comecei a perguntar mais. Então, chegava um cliente na loja que eu trabalhava, em vez de eu começar a fazer o que todo mundo fazia, que eu achava que era o certo, que era ir falando, olha, o que você quer? Um piso? Olha, tem isso aqui, mostrando e falando super bem. Eu comecei a perguntar. E aí eu falava, o que você precisa? Ia saindo dali, porque como eu sabia bastante do produto, eu conseguia falar pouquinho, mas conseguia direcionar exatamente. E aí começou da boa, eu comecei a entender mais sobre, eu comecei a vender. Quando eu tinha meus 19, 20 anos, pô, eu já tinha bastante experiência, mesmo sendo muito jovem ainda. Já era gerente de loja de decoração, coisas assim. Só que muito ainda no feeling, muito nesse negócio de tipo, pô, eu faço e é isso aqui, funciona. Eu nunca tinha estudado de fato isso. E aí teve um negócio que mudou muito minha carreira em vendas, assim, que foi, eu ganhei como se fosse uma mentoria mesmo, de um argentino na época, chamado Ismael, sobre vendas. E aí eu fui fazer, e esse cara perguntou pra mim assim, tipo, você acha que você é um bom vendedor? Eu falei, pô, 20 anos, ego lá em cima e tal. Eu falei, pô, eu acho que sim, eu sei vender, eu vendo, pô, vendo bem aqui na loja, eu acho que sim. Aí ele falou pra mim assim, ele falou, não é porque você faz 2 mais 2 que você é um matemático, não é porque você vende que você é um vendedor. Cara. E aí isso deu uma porrada em mim, obviamente, né? Mas uma das coisas que eu sempre foi muito aberto a, tipo, falar bem assim, pera, então, será que dá pra eu ser melhor? Então deixa eu escutar isso aqui. E aí ele me ensinou várias coisas,
Depois eu descobri que não era, nossa, super relevante assim, mas, tipo, ele abriu a porta pra mim de, peraí, dá pra se profissionalizar nesse negócio. Porque pra mim, vendas até esse momento era um negócio de que você fazia... Feeling. Todo Era mundo acha que é feeling, isso, né? era arte, Dom. 100% dom, 100% arte, super no feeling, e não era uma coisa pra você estudar como carreira, né? E aí eu comecei a olhar isso como carreira mesmo, comecei a estudar sobre, comecei a tentar ir em treinamentos, buscar mentores, pegar referências, e aí eu comecei a me desenvolver nessa área. Nesse momento, eu odiava muito o que eu fazia com decoração, porque eu vendia um negócio e às vezes você dependia de muita gente para entregar aquilo, então você frustrava o sonho das pessoas porque você vendia um baita num projeto e aí na execução o instalador ia lá, dava errado. Nossa, o tanto de móveis que eu já instalei, que eu já coloquei de piso para não frustrar, enfim. E aí eu saí, fui tentar viver um pouco fora de vendas, fui jogador profissional de pôquer, trabalhei muito com dados por bastante tempo, porque você falou isso no começo, eu sou de vendas, mas a minha habilidade de falar, de comunicar, ela é muito mais desenvolvida, não é uma habilidade, nossa, nativa minha, assim. O meu negócio mesmo, o meu diferencial é número, é entender padrão, é conseguir identificar gap, então fui para esse lado de dados, mas tudo sempre foi me trazendo para a área de vendas. Então, mesmo quando eu trabalhava com dados, eu fazia um bico ali de um marketing multinível da vida e tentava fazer alguma coisa. Querendo ou não, o poker é muito disso também. Eu acabei sempre voltando para vendas. Então esse foi meu começo em vendas. Agora, como eu me tornei o profissional que eu sou hoje, cara, foi começando a tratar vendas como carreira mesmo, entendendo que vendas é uma coisa que toda empresa precisa e acho que todo mundo deveria entender sobre. E foi sendo um completo de um nerd mesmo, assim. Então, tipo, cara, tudo que tem de técnica, de livro, eu realmente já consumi, eu vou atrás, eu busco mentores. Eu sempre tive excelentes mentores na vida, muito por buscar as pessoas e falar, cara, você vai me ensinar. Tipo, não importa. Eu só saio daqui quando eu entender isso. Muito. O que você fez comigo, exato. né? Senta aí, vai. Então, é isso. E aí, o que me faz, dentro de vendas, ser um profissional que faz diferença nas empresas? Eu aprendi a vender. Então, você me dá alguma coisa para vender, eu provavelmente vou conseguir vender isso. Mas mais do que isso, eu aprendi o que faz uma venda acontecer. Então, eu sou uma pessoa muito de processos de vendas. Você falou de um playbook que eu te dei. Era um processo em 2 dias, gente, 20 páginas. Eu tenho até hoje, inclusive. E funciona tudo. Vai ter que aplicar. É um processo de gestão de vendas, de gestão de pessoas, de gestão de KPIs, de progressão, que, se aplicado, bem feito, você vai conseguir extrair aquilo. Então, eu transformei muito vendas em processo. E aprender como escalar isso, aprender como entender qual que é o processo daquela empresa em específico e o que você precisa fazer para resolver, ou para escalar, ou para mudar, achar os gaps. Então, acho que eu consegui transformar muito esse negócio que é muito visto como arte em ciência, porque de fato venda é ciência e você, dentro da ciência, você tem algumas artes ali. Sim. Mas eu acho que isso é o que me faz ser um profissional diferente no geral. Tem vários outros muito bons nisso também, mas eu diria que como vendas é uma coisa que não é tratada muitas vezes como carreira, é mais difícil você ter pessoas que realmente dedicam a transformar isso numa ciência, a aprender sobre, e assim vai. Tem várias coisas que me chamam a atenção em você como profissional, né, Paulo? Eu te admiro pra caramba. E tem 2 coisas em específico. Primeiro, você é um cara super low profile. Demais. E a sua reputação chega antes de você, isso é muito legal. E só trabalha em grandes empresas, mas você é super low profile, né? Então, isso é muito legal. Como você constrói essa reputação? E a outra coisa, você não é uma banda de um hit só. Né? Eu faço X milhões em uma empresa, você vai pra outra e consegue fazer a mesma coisa ou mais. Sim. Como é que a que você atribui esse padrão? Qual a habilidade? Se você tivesse falado pra pessoa assim, ó, a única habilidade que você precisa pra repetir um feito é essa, qual seria? Eu diria que, na verdade, você precisa ter feito. O que é raro hoje em dia, né? Porque falar que fez o feito é diferente de ter feito o feito. Exato. Então, eu uso muito isso em entrevista, por exemplo. Quando eu estou contratando uma pessoa, principalmente mais sênior, eu quero que ela me mostre como ela fez algo relevante que ela fez. Então, se você fez aquilo mesmo, se você participou, você sabe como você fez. E aí, eu acho que talvez uma das habilidades mais importantes que tem para você replicar isso, eu não sei nem se é o nome de uma habilidade, mas vou tentar colocar isso de uma forma que é
nível de consciência. É você aprender a ter consciência do que você faz, de fato. As pessoas, elas tendem a olhar muito para o que elas fizeram. Mas elas não entendem necessariamente o porquê aquilo funcionou, como aquilo replica em outro cenário. Então, eu acho que é muito disso, assim, entender o que você faz, por que aquilo funciona, como que você replica isso. Ou como você faz com que isso nunca mais aconteça, e assim vai. Então, eu acho que esse nível de consciência... E aí, vem uma coisa que, de novo, é muito natural minha, mas é uma coisa que eu acho que precisa ser desenvolvido no geral, que é transformar coisas em processos. Então, você vai ver, para tudo eu tenho algum playbook que eu escrevi. Então, todas as coisas que eu faço que funcionam, eu vou lá e tiro um tempo para entender por que isso funcionou. Então, assim, fiz sei lá, uma coisa básica de vendas. Fiz um pitch aqui, fiz um processo ali, implementei esse dado aqui, diminuí esse tempo de resposta, enfim. Vendeu mais por isso? Ou, tipo, teve alguma métrica positiva disso? Vamos lá, por que isso funcionou? Onde que isso bateu? Então, tipo, trazendo para outro lado, uma coisa que eu vejo muito líder de vendas falando, principalmente as pessoas que estão na primeira liderança, líder de vendedor mesmo, pergunto, por que seu melhor vendedor vende mais? Essa pessoa é motivada. Tá, então quer dizer que se eu colocar um vídeo do Tony Robbins ali, todo mundo vende mais, é isso? Sim. Não, o que a motivação dessa pessoa impacta dentro de algum processo que ela faz. Então, por ela ser motivada, ela fala mais rápido, dentro do pitch dela, a abertura do pitch dela conecta mais as pessoas porque ela passa um entusiasmo a mais, ou não, ou ela fala, por ela ser muito motivada, ela talvez comece um horário um pouquinho mais cedo e o pipeline dela, ela fala mais rápido com quem está falando com ela. Então ela faz um processo que, em vez de ela falar com o último que falou com ela fala com o cara que está falando com ela agora. Enfim, onde a nível de processo, de esforço, de discurso, porque venda é isso, é processo, esforço e discurso. Caramba, nível de detalhe muito bom. Se você está trabalhando sozinho, serve para você também, né? Como é que vai entender o seu processo? Muito Exato. Então, onde isso impacta, e aí isso aqui você consegue replicar. A motivação talvez você não consiga, isso aqui você consegue. Então, eu acho que o que faz o teu sucesso numa empresa ser replicado para outras empresas, seja como um profissional, seja como um gestor, seja como um consultor, enfim, é você conseguir de fato entender o que faz aquilo funcionar. E entender as peculiaridades das outras empresas. Então, tipo, cara, por exemplo, você falou de duas empresas que eu passei, Fluency e Exame. São empresas totalmente diferentes. Com produtos diferentes, com culturas diferentes, com ICPs diferentes, com estruturas diferentes. O que eu aplico aqui que funciona? Você precisa também entender quais são as peculiaridades. Então, não adianta só pegar uma estratégia que funcionou aqui e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Por exemplo, o ticket médio lá que eu vendia na Fluency era 2.500, 2.000, 3.000 reais. Meu produto mais barato da Exame é 16 mil. Tem produto de 80, uma pequena diferença de 14 mil reais, né? Uma bagatela. E é o mais barato. A gente tem, tipo, fila em produto de 150 mil de educação para comprar. Então, não é só colar uma estratégia daqui para cá. São coisas totalmente diferentes, mas existem coisas a nível do processo, existem coisas a nível de vários elementos ali que eu consigo colocar adaptado. Mas eu vejo que é muito de conhecer o negócio. Eu sou um profissional muito de vendas, mas hoje em dia eu não vejo mais vendas só como vendas. Eu acho que você precisa ser uma pessoa de aquisição e olhar de ponta a ponta. Principalmente no mundo que a gente vive, onde cada vez mais uma jornada rápida, personalizada, importa muito. Então, não é mais só o pitch de vendas, o criativo tem que estar linkado com a comunicação, com a página, com o discurso, tem que ter tudo conectado, assim. Quando a gente olha para isso, você precisa ser uma pessoa que consegue entender de funil, consegue olhar para empresas diferentes e ver como o funil dessas empresas se comportam, quais são as quebras desse funil, onde que estão os gaps, como você resolve. Então, acho que, assim, resumindo, é você saber de fato o que você fez e não ser só a pessoa que, tipo, nossa, eu aumentei vendas em X%. Tá, como que você fez? Não sei, alguém fez por mim. Então, assim, trabalhei com fulano de tal, recuperou 10 clientes por WhatsApp, num lançamento, entendi. É isso. Então você tem que de fato fazer, mas além disso, você precisa conseguir transformar isso em processo. Senão, você nunca vai saber se deu certo ou se deu certo por sorte ou não. Porque tem muito disso também. Não necessariamente algo que você acertou é replicável, e não necessariamente algo que deu errado não é replicável.
Porque às vezes tem sorte no meio do caminho. Pô, Sim. às vezes você testou um processo, marketing digital tem muito disso, né? Lançamento. Você testou um processo de lançamento, deu muito boa. Mas você olha, aquele negócio não era para ter dado boa. Tipo, se você, se você replicar aquilo 10 vezes, 8 vai falhar. Não faz sentido você fazer isso. Mas as pessoas só olham para o que aconteceu. Pô, vendeu, vamos replicar esse negócio. Então eu consegui olhar para isso para um lado de, cara, funcionou, beleza. Por que isso funciona? Funciona várias vezes? Consigo replicar? Transforma isso num processo e aprende como replicar isso. Assim. Muito bom. Paulo, falamos de Fluency, né? Sim. Conta a tua história na Fluency. Cara, minha história na Fluency, eu entrei na Fluency em 2018, especificamente em julho de 2018. Mesmo, né? Qual que foi o contexto? Eu tinha uma empresa, eu abri uma empresa junto com a minha esposa, que era uma empresa de... Que vende a beça também, vendedora braba. ela é melhor que eu. Mas era uma empresa de emagrecimento e assim vai. A gente estava com essa empresa ali e aleatoriamente eu recebi uma ligação falando para participar de um processo de vendas da Fluency, que nem era Fluency, chamava Inglês com Ravi Carneiro na época. Tinha tipo 130 alunos, assim, ele tinha feito o primeiro lançamento dele. E eles estavam montando uma equipe de vendas para trabalhar tipo, no lançamento, tipo uma semana de treinamento, uma semana de vendas, e é isso. E mesmo já tendo muita experiência com vendas, com gestão, abrindo empresa e tal, eu nunca tinha vendido online. Eu falei, pô, acho que posso aprender alguma coisa com isso. E aí eu fui lá, comecei. Nessas 2 semanas, obviamente, foi a pessoa que mais vendeu em disparado. Além disso, eu vendi meus produtos de emagrecimento para a equipe também. Um multinível rolou. Só que, além disso, eu me apaixonei perdidamente, assim, pela empresa. A cultura. Nossa, assim... A gente já fala muito de cultura, porque o Paulo é brabo com cultura. A gente tem uma história boa sobre isso. Várias. Spoiler. Mas eu me apaixonei perdidamente por várias coisas. Primeiro, pelos fundadores mesmo. Eu conheci tanto o Ravi quanto o Fen, que, cara, são pessoas incríveis e, além disso, uma coisa que me apaixonou muito por eles, assim, tinha 130 alunos ali, era nada. E eles tinham certeza absoluta que ia ser a maior do mundo. Absoluta, assim. Você viu o brilho, você via a certeza no olho deles, assim. Então, tipo, cara, isso era uma coisa que eu nunca tinha visto, assim. Eu me apaixonei a entrega do produto em si. Eu nunca tinha trabalhado com educação. Mas eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com coisas que ajudam a vida das pessoas. E nesse momento que eu tava ali, então tava vendendo, mas também, eu sempre fui muito de querer ajudar e resolver problema. Então, ajudava no suporte, vendeu. E aí eu começava a ver os alunos aprendendo mesmo. E falando, tipo, eu tô há 6 meses e aprendi a falar inglês. De verdade. Mudou a minha vida. Falei, caraca, isso é diferente, assim. Então eu me apaixonei pelo impacto na vida das pessoas que o produto tinha. E eu acreditei real no sonho, assim. Só que, nessa época, já tinha saí de casa muito cedo. Saí de casa com sei lá, 17, 18 anos. Já morava com a Jennifer na época. A gente já tinha uma empresa. Quantos anos? 10 anos, com um hiato de 4 anos no meio. Falou que podia perguntar qualquer coisa, Jen. Mas a gente tinha um custo de vida já alto na época, que eu queria que... Não é alto hoje, mas pra época era. Sim. Então, tipo, por exemplo, eu tinha um custo de vida de uns 9, 10 mil reais por mês, e a Fluency, ela só podia me pagar 2. E não tinha muito o que fazer, então, assim, não dava pra eu ir pra lá. Sim. Mas aí teve uma pessoa da Fluency que tá lá até hoje, é a Chief of Staff da Fluency hoje, chama Paula. Ela vendia uns negócios de emagrecimento pra ela. Pra variar, ele vendeu coisas. E aí a gente manteve o contato e aí ela me chamou pra ir pra Fluency mesmo. E eu falei, cara, não posso. Preciso pagar minhas contas, Exato, eu quero, não posso. E aí ela me falou a seguinte frase, ela falou, cara, não posso prometer que você vai ganhar mais no futuro, mas eu posso prometer que isso aqui vai crescer. E que a gente precisa de pessoas pra crescer junto e fazer esse negócio funcionar. E aí eu falei, beleza, mas tem coisa que a gente faz sem saber porquê, mas a gente faz, é isso. E aí ela saiu, eu liguei pra Jennifer, falei, vou fazer uma merda, tá? E fiz. E aí, cara, entrei na Fluency.
Me endividei pra caramba por anos por causa disso. É legal contar essa parte, porque as pessoas acham que, assim, eu estava ganhando 2.000 e, de repente, eu sou diretor comercial da Exame. Olha só que legal. Não, eu demorei muito pra ganhar dinheiro, assim. Nunca foi meu foco, sempre foi meu foco. Eu desenhei minha carreira inteira pra chegar onde eu tô hoje, assim. Tipo, minha carreira foi realmente desenhada. Mas eu demorei muito pra ganhar dinheiro, porque não é que não era o foco, mas não era o foco no curto prazo. Você queria construir um nome que te permitisse ganhar dinheiro. Isso, então assim, eu não me importava de ganhar menos, muito menos, desde que eu tivesse problema pra resolver, desde que eu estivesse me desenvolvendo, desde que eu estivesse construindo algo que me fizesse ganhar muito dinheiro no futuro. Então, pô, entrei na Fluence e aí eu fui a quinta pessoa a entrar na Fluence. E aí fiz de tudo lá, desde fazer cobrança, venda, suporte, montar o time de suporte, toda a parte de CRM, de tech, várias coisas ali. Tem uma coisa engraçada que você falou, que quando o Paulo entrou na Fluence tinha 130 alunos. Quando eu fui visitar o Paulo, tinha 130 pessoas no time do Paulo. Meu time na Fluence chegou a bater praticamente 300 pessoas, chegou a bater 200 e 280 pessoas. Quando eu fui, você estava contratando já. E a minha estrutura direta, né? A Fluence chegou a ter 1.000 pessoas. Então, e aí, minha trajetória na Fluence, né? Começo na Fluence em 2018, faço um pouco de tudo, e a gente não fazia sentido ter estrutura de vendas na Fluence porque só vendia com lançamento. Né? E aí a gente fazia estruturas temporárias quando tinha lançamento, e a gente fazia 2 lançamentos por ano, nos primeiros anos, né? Depois a gente chegou a fazer 20 lançamentos por mês. Mas em 2020, a gente já era grande, já era relevante, pré-pandemia. Eu batia muito na tecla de, cara, a gente precisa ter uma estrutura de vendas, a gente precisa vender todo dia, a gente precisa ser perpétuo, a gente precisa sair desse negócio de lançamento. E aí em 2020 a gente conseguiu fazer isso. E aí eu montei uma estrutura de vendas. O foco era, tipo, cara, que a estrutura de vendas perpétuo representasse 10% das vendas, para dar um fôlego e tal. No primeiro ano foi isso mesmo. Mas aí no segundo ano já foi 50%, depois e a estrutura de vendas perpétua, ela chegou a fazer 90%, 95% da receita da Fluence, a gente já não fazia mais lançamento. Fazia para expandir a audiência, para fazer collab, para dar algum pico de vendas, alguma coisa assim, mas já não era mais o BAU, né? O business as usual do negócio. E aí tirei uma estrutura de vendas do zero para uma estrutura de vendas que teve praticamente 300 pessoas, vendendo muito, extremamente performático, extremamente estruturado, com uma baita uma cultura, com bons profissionais. E eu tive um outro case, que é fazer o meu último case na Fluence antes de sair, que é estruturar uma estrutura mesmo de agente de vendas com AI, que foi talvez o primeiro grande case assim, de vendas de AI do Brasil, que fez esse time reduzir em mais de 50%, mantendo a performance em si. Então, um agente de vendas de ponta a ponta mesmo, fazendo uma estrutura de vendas bem relevante. Uau. E com agentes de AI, e aí eu saí da Fluence na metade do ano passado. E essa é brevemente minha história, mas, cara, foi uma história de 7 anos incrível. Tenho um amor gigantesco, tenho o primeiro aplicativo que a gente lançou na Fluence chama Hackett, eu tenho, tipo, tatuado até hoje, assim, faz parte de quem eu sou, que é, tipo, tentar achar a forma de fazer, mas essa é a minha história ali. Então, na prática, eu consegui, de fato, eu diria que a Fluence inteira, no mínimo 90% das vendas da história, top 1 da Hotmart em disparado, tem o Cosmos, né, gente? A Hotmart fez um capacete para a Fluence, não tinha plaquinha mais, o Cosmos. Tem minha assinatura lá e, assim, tipo, você falou muito do low profile, acho que é isso. Eu sou uma pessoa extremamente low profile, não tenho Instagram, não tenho rede social, não tem nada. Não vai em podcast. Não vou em podcast. E eu acho que como eu consigo, de certa forma, ter uma relevância nisso cara, resultado. Quem conhece as empresas de fato sabe o quanto eu consigo fazer isso. Quando eu saí da Fluence, eu recebi, cara, eu acho que, assim, 80% do mercado de infoprodutor. Cara, isso foi muito disputado. E, tipo, eu já falei que eu não gosto de trabalhar com a persona infoprodutor mais. Não quer dizer que eu não trabalho com quem faz infoproduto. Mas
Tipo, eu acho que é muito isso. Eu acho que quando você de fato tem resultado, você não precisa estar numa rede social para isso, assim, para você ser relevante. Não que não ajude. Várias vezes eu fico me perguntando, tipo, cara, por que eu não faço? Por que eu não falo sobre? Por que eu não faço conteúdo? Eu já escrevi uns 2 livros que eu nunca lancei, de processo de vendas. Eu tenho uma metodologia própria de vendas que eu nunca fiz. Então, às vezes eu me pergunto, mas eu não sei se eu quero pagar o preço disso, sendo que eu já consegui um bom nível sem ter isso, assim, sabe? Eu fico me questionando um pouco. Não, vocês têm um perfil mais discreto mesmo, né? É o jeitinho de vocês. Bom demais. E Paulo, vamos falar de ser um profissional desejável, né? É o que todo mundo quer, na verdade, né? Estar disponível e só ter a certeza de que você não vai ficar sem trabalho. Eu acho que isso é a coisa mais legal do mundo, assim, né? Estar disponível e falar, bom, eu vou ser contratado por alguém muito foda, vai dar tudo certo. Você foi muito disputado e você recusou. A gente não pode falar o nome, gente, mas nos bastidores eu conto pra vocês depois. Paulo conta depois. A gente não pode falar o nome, mas o Paulo foi disputado por algumas empresas e entre elas uma empresa que está em uma expansão absurda no Brasil. Sim. E ele rejeitou a proposta. Eu queria que você contasse por quê. Cara, eu rejeitei algumas propostas muito legais ali. Algumas que me balançaram pra caramba, assim. Eu acho que tiveram 2 que me balançaram absurdos. Uma que... Quando eu saí da Fluency, eu decidi... Quando eu saí da Fluency, eu decidi que eu não ia entrar em nenhuma empresa, por um bom tempo, pelo menos. Para eu pensar o que eu queria de próximo passo, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu vivo mesmo o negócio. Tipo, você me conhece. Eu também não sei fazer de pouquinho, né? Vou trabalhar ali um pouquinho, ver o que acontece. Vai ou não vai? E eu, tipo, eu tô na exame agora. Cara, eu trabalho 14, 15 horas por dia, todos os dias, não é? Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu trabalho feriado. Então, assim, muito intenso no negócio. Ocupa um espaço muito importante na vida. E eu amo mesmo, assim, eu gosto. Acho que não é um vício, é amor mesmo. Você prefere assistir uma série na Netflix ou fazer a planilha? Prefiro fazer a planilha. Então, eu sou muito intenso e eu não entro em nada pra, tipo, vou ficar 6 meses e tchau. Vou lá fazer ganhar meu dinheiro e vou embora. Isso, eu quero construir coisas, assim. Então, eu fiquei pensando muito nisso. E aí, nessa época, eu comecei a fazer consultoria. Foi muito, muito bom, assim, financeiramente falando. Porque eu tinha acabado de fazer um case que todo mundo queria fazer, que era um case de inteligência artificial. De novo, eu sabia fazer, né? Então, comecei a fazer algumas consultorias nisso, mas eu vi que, tipo, cara, não é pra mim, porque não era meu problema. Cara, eu tenho a mesma coisa que você, consultoria, porque você vai lá, ganha um bom dinheiro e vai embora, aí você fala, eu quero continuar agora. Não, eu quero resolver o negócio, tipo, eu tô lá dando pra pessoa falar, faz isso aqui e resolve. E aí a pessoa não resolve, fala, cara, eu quero resolver, só que como consultor você não tá lá pra fazer isso, né? Eu quero que o problema seja meu. Então, vi que não era pra mim, eu comecei a olhar oportunidades de As frases fortes, eu quero que o problema seja meu. Eu amo problema. Eu gosto de problema pra resolver. E aí eu comecei a olhar e ver o que tinha, assim, né? E tiveram algumas que me chamaram muita atenção, alguns que eram meus clientes como consultoria, outros que não, e tiveram algumas empresas, mas tiveram dessa que você está falando em específico, cara, uma empresa que eu acredito fielmente, assim, que vai ser, cara, uma das maiores do mundo no segmento, extremamente relevante, tem um baita potencial, amo a empresa, amo o que ela representa, o que ela vende, assim, mas a nível de cultura, eu tenho uma cultura muito agressiva de resultado. Não agressivo de comunicação, mas de resultado, assim, tipo, cara, eu não me conformo, tipo, igual a gente tá falando ali de vendas e tal, sobre assim, mas eu falo, cara, mas não é sobre o resultado que faz, é porque eu deveria estar fazendo muito mais, deveria estar fazendo 5 vezes mais. Vocês entenderem o contexto, eu falei pra ele número mensal, anual, ele falou, mensal, Ju. Já tá errado já, isso é mensal. Tipo, se tem potencial de fazer mais, tinha que estar fazendo mais. É até um lado a ser desenvolvido meu, porque eu sou meio pro lado ruim dessa coisa, que cara, no meu melhor, o meu melhor mês na Fluency, por exemplo, cara, assim, acho que ninguém do digital faz isso, poucas pessoas fazem isso no ano, tipo, já fiz meses incríveis, e eu lembro, tipo, do meu melhor mês, que eu já fiz na história, eu tinha feito na história na Fluency, foi em novembro de 2024, e aí o filho me perguntou, tá feliz? Eu falei, não, porque dava pra fazer mais.
É tipo, não importa, dava pra fazer mais. Insatisfação crônica. Então, tem muito isso, então eu tenho essa cultura muito agressiva disso, e pra isso, cara, tem que trabalhar bastante, tem que ter uma cultura disso, assim, e é uma cultura que eu vi que não tem esse nível, assim, então, assim, foi uma decisão muito de, consigo ser bom nessa empresa? Sim. Acho que essa empresa vai crescer muito? Vai. É uma empresa que eu posso ser quem eu sou? Não. Vou ter problema. E não é vou ter problema de tipo, putz, problema com pessoas. Não é que assim, eu não vou poder ter esse nível de entrega que eu tenho. E eu já senti isso em alguns lugares, de tipo assim, pô, eu não posso colocar 100% da minha energia aqui. Porque se eu colocar 100%, tipo, as pessoas não vão me aguentar. Sim. Então, dessa específico, não fez sentido por isso, assim, baita proposta, baita propósito, assim, mas a nível de cultura, por exemplo, a Exame me chamou muito mais atenção nisso, no sentido de, cara, é uma cultura muito meritocrática, é uma empresa do grupo BTG, é uma cultura de performance de banco. Eu sempre gostei muito de trabalhar em lugares onde eu me sinto muito burro, assim, porque tem pessoas que são um abismo, que eu olho. Tem pessoas que, tipo, tem mais experiência, e tal, mas você consegue olhar e ver que tem um caminho pra chegar onde ela tá. Tem pessoas que você não vê o caminho, é tipo um abismo, assim. Eu gosto de trabalhar com pessoas assim, e na Exame tem, assim, dá pra catar de monte pessoas que são assim, então foi muito mais pra esse lado, mas a nível de cultura, eu acho que cultura é a coisa que mais importa, em qualquer empresa. Então, e cultura não é aquilo que está escrito nos valores, na parede, não, é o que acontece no dia a dia da empresa, é o que você está lá por 2 semanas e você sabe o que acontece. Então, foi uma decisão que cortou meu coração em vários aspectos, porque estava entre 3 empresas ali, eu queria, mas a nível de cultura não ia fazer sentido eu estar lá. Não é que a cultura é errada, mas não é a minha cultura. E a gente tem uma coisa em comum que é líder que trabalha. Isso é sempre muito polêmico, porque a primeira coisa que, principalmente no digital, que se fala é saia do operacional. E eu sou muito contra isso. A Cristina Junqueira está no operacional, mas o seu Zé quer sair do operacional hoje. Ele tem certeza que ele tem que sair do operacional. Você é um líder que trabalha, mesmo numa grande empresa, mesmo com um time muito grande, e é uma coisa que eu vejo da mesma forma. Qual a diferença para você de resultado de um líder que trabalha e de um líder que não trabalha ou que não tem domínio técnico sobre aquilo? Cara, assim, primeira coisa que para mim o líder tem que ser o exemplo. Então, assim, se você quer que teu time trabalhe, se você quer que seu time se desenvolva, se você quer que seu time performe, você tem que mostrar, você tem que fazer. Então, acho que essa é a primeira coisa. O teu time, ele sempre vai ser o reflexo do que você é. Você é o exemplo daquela coisa. Não só de liderança, mas você é o exemplo. Então, muitos dos seus comportamentos vão ser refletidos naturalmente no time. O time não faz o que você fala para ele fazer, ele faz o que você faz. Então, acho que essa é a primeira das coisas. Tá? Agora, o mundo ideal de uma liderança é essa frase aqui, ó. Para você ser o estado da arte de uma liderança é: quando você não tá, nada muda, mas quando você tá, você contribui. É isso. É o mundo ideal? É. Cara, na maior parte das empresas e na maior parte quando você tá desenvolvendo, escalando, estruturando algo, não é isso que vai acontecer. Precisa do teu olhar, precisa da tua mão ali, até porque você não... Vai ser difícil você ter tipo um time com todas as pessoas sênior, de super desenvolvíveis, né? Autonomia. É onde você quer chegar? É, mas assim, é um mundo utópico. Então, eu acho que você precisa desenvolver as pessoas para investir tempo mesmo em pessoas, em desenvolver para que você consiga ter, não é nem sair do operacional, mas é que você consiga ter certeza de que a operação estará garantida, caso você não esteja olhando. Mas, cara, você precisa olhar, assim, você precisa garantir que aquilo está acontecendo. O trabalho de um líder não é falar que as coisas precisam acontecer, é garantir que as coisas aconteçam. Então, se não está acontecendo, cara, você tem que colocar a mão e resolver. E desenvolver pessoas para que consigam fazer. Mas eu vejo muita gente errando muito nisso e deixando muito prato cair, assim, absurdos por querer estar fora, do operacional. E essa pessoa, assim, tem muito no marketing digital esse negócio. É a pessoa que não deveria estar ali no sentido de
gerindo mesmo, de tocando o negócio. Porque existe uma diferença muito grande entre você ser founder ali, que é, pô, tem o sonho, tem o norte, aquilo ali, versus você ser a pessoa que consegue operacionalizar aquele negócio. Quem é a pessoa de operacionalizar não é a pessoa que vai ficar tipo, nossa, eu preciso estar fora do preço. Não, eu preciso garantir a operação. Se eu precisar colocar a mão, se eu precisar trabalhar 18 horas, eu vou fazer. Vou desenvolver pessoas para que não precise, para que meu foco esteja em outro lugar, crescendo outra coisa assim, expandindo mais, mas precisa ter. E aí eu vejo que vem muito do desenvolvimento de times e estruturas, assim. Acho que tem um erro muito comum em tudo quanto é empresa, assim. E de todos os profissionais, eu erro isso pra caramba até hoje, já errei muito nisso, que é você conseguir equilibrar a energia que você coloca entre manter o negócio rodando versus estruturar o negócio para rodar melhor, mais rápido, com menos custo e assim vai. Porque às vezes a gente fica muito preso no dia a dia, eu tenho que acontecer, eu tenho que bater a meta do dia, da semana, do mês e tal, e a gente não constrói algo que vai fazer isso melhor, não consegue desenvolver as pessoas para fazer isso e tudo mais. Ao mesmo tempo, às vezes a gente fica muito no esse é o mundo ideal, vamos construir isso aqui e deixa esse prato cair. Então precisa ter esse equilíbrio, mas eu acho que é um pouco disso. Talvez essa pessoa que fala assim, puta, eu preciso sair do operacional, é que tá vendo muito guru de internet, deveria estar parando de ver guru de internet, tipo, vendo quem faz mesmo acontecer. E aí eu acho que tem muito desse negócio das pessoas low profile, no geral, que as pessoas mais fodas que eu conheço... Trabalham muito. Não estão no digital. As pessoas mais fodas que eu conheço são low profile. O nosso CEO fala a mesma coisa. E assim. Então, acho que conhecer mais pessoas que fazem o negócio acontecer mesmo. E tem um outro lado também que é, tipo, entender o que você quer com a tua empresa, assim. É, tipo, pô, você quer fazer a tua empresa rodar? Você vai ter que estar lá. Ou você vai ter que colocar alguém para estar lá. É isso, assim. Sim. E alguém de operação. Então, eu acho que esse negócio de sair do operacional é uma utopia gigantesca, porque você sempre vai estar em algum nível. Se não for você precisa colocar alguém para estar. Porque o papel é garantir que as coisas aconteçam. E às vezes um outro prato vai cair. E tem uma coisa muito de olhar de dono também, que é quando você não tá, as coisas vão complexando. Uhum. E aí é importante você sempre voltar um pouquinho para a operação, para você ver se as coisas estão complexando e você simplifica as coisas. E aí as coisas rodam mais. Então, eu acho bem utopia esse negócio de sair do operacional. Muito por isso, porque eu acho que você sempre vai ter que voltar um pouquinho, sempre vai ter que ver, sempre vai ter abrindo uma outra coisa que você vai ter que estruturar também. Mas aí vem como que você resolve isso para você ter os dois mundos. Cara, desenvolve pessoa. Não economize em pessoa boa. Pessoa boa não só tecnicamente, mas de cultura, que vai fazer, que vai trabalhar, que vai conseguir pegar a tua visão e colocar. Eu acho muito negligenciado, principalmente no marketing digital, investimento em pessoas, cara. Pessoa tem que investir, não tem que ter preguiça de gastar dinheiro, desde que vale a pena, desde que você escolha a pessoa certa, faça o bom processo. Quando você tem boas pessoas, fica muito mais fácil você sair do operacional, porque na prática você precisa garantir que o operacional funcione. Se você tem pessoas para fazer isso, e você confia nelas, você consegue isso também. Muito bom. Paulo, quando você precisa se sentir criativo, como é que você faz? Porque você é um cara muito assim, você tem uma rotina muito certa, né? Sim. Tem tua família, teus cachorros, tuas coisas. Como é que você... Cara, eu preciso criar um troço novo, assim. Por exemplo, você entrou na Exame com um baita desafio e tá, assim, crescendo cada vez mais, né? Expandir agora, foi pro escritório maior, coisa louca. Como é que você faz para fazer isso, assim, para ver uma coisa diferente? Eu não sou a pessoa muito do criativo. Eu sou uma pessoa muito mais processual, dados. Eu sou uma pessoa muito de rotinas, eu ia falar na vida pessoal, mas eu acho que as coisas não separam, eu acho que quem você é dos dois lados, tipo, pô, sei lá, eu tava brincando ontem, que o meu CEO tava falando, cara, você sempre tá com a mesma roupa. Pra não gastar poder decisório. E aí eu mostrei uma foto, tava zoando ele, eu falei, porque eu só uso um tênis, que é um Vans de couro branco, eu tenho 8 Vans de couro branco. Mentira, sério? É só o que eu tenho. Sério? Eu tenho 8 Vans de couro branco. Já sabemos que dá de presente pro Paulo. Idênticos, não muda nada, porque eu sou essa pessoa. Então, assim, eu não sou a pessoa muito criativa. E... Compensação, uma porrada de tatuagem diferentona, né? Aí. Tá em algum lugar que a criatividade tá. Então, eu sempre busco trabalhar com pessoas que são muito criativas.
Então, tipo, por exemplo, o meu CMO hoje da Exame, que é meu líder direto, ele é a pessoa mais bizarramente criativa que eu já vi na vida. Ele é brilhante, assim. Eu sou a pessoa que consigo operacionalizar qualquer coisa. Então, você Ou vai seja, dar ele tem a ideia, você pá. eu consigo fazer. Mas eu não sou a pessoa da criatividade. Então, acho que uma das coisas que mais me ajuda a ser criativa é saber que eu não sou e trabalhar perto de pessoas que são. E eu acho que tem uma outra coisa que é você não precisa ficar criando toda hora. Você pode ver o que funciona e tentar replicar. E eu sou muito bom em replicar coisa que funciona. Então, eu sou uma pessoa que está sempre muito antenado em coisa que está funcionando. Eu olho que empresas que eu acho relevantes dentro do meu segmento ou de outro segmento estão fazendo, o que está funcionando, e tento trazer para dentro do meu negócio. Então, eu tento trazer esse negócio de criatividade em processo e fazer. Mas, por exemplo, é o que eu falei, hoje eu sou uma pessoa muito mais de aquisição do que de vendas. Atuo, obviamente, com muito foco em vendas, mas sou muito de aquisição. Então, já geri por muito tempo times de marketing. Eu não vou ser a pessoa criativa, eu vou ter pessoas muito criativas dentro da minha estrutura de marketing. Não é o meu negócio. O meu negócio é entender a métrica, entender o dado, entender o processo, entender onde está a eficiência, desenvolver isso, desenvolver time para fazer isso. Mas eu acho que quando eu preciso ser criativo, eu vou olhar para lugares que são muito criativos, vou aprender com o que eles estão fazendo. E vou tentar replicar isso, ou vou ter pessoas muito criativas, assim. E tem muito framework para você ser muito criativo, assim. É que, de fato, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito de processo. Eu sou uma pessoa que vou tentar conversar com pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Mas vai ser muito difícil você me ver falando assim, porra, criei um negócio. Muito difícil, assim. Às vezes acho que a criatividade também ela vem muito de repertório. Então, às vezes, não é nem que estou criando uma coisa diferente, mas eu estou linkando um repertório de algo que eu já vi, já fiz, e estou linkando com aquilo que funciona. Mas, de novo, a minha cabeça ela funciona muito mais. Minha cabeça é como se fosse. Em quadradinhos, assim, né? Eu imagino, tipo, um repartimento público, repartição pública, a cabeça do pau. Cara, a minha cabeça ela funciona muito, até de uma forma visual, como se fosse um fluxograma, um miro, assim, um miro gigante. Então, assim, é muito difícil para mim essa parte criativa. Eu não sou a pessoa de inovar. Nossa, a pessoa de inovação, não sou essa pessoa, mas eu sou a pessoa que se tiver alguma coisa para inovar, eu com toda certeza vou conseguir executar aquele negócio. Então, acho que resumindo, é saber que eu não sou criativo e ter pessoas criativas por perto. Assim. Cara, muito bom, porque acho que quem assiste a gente vai estar pensando assim, eu também não sou, é assim que faz, então entendi. Muito bom. E Paulo, vamos lá. O que te fez ir para Exame? Para onde você está caminhando lá? Legal. Cara, o que me fez ir para Exame? 3 coisas. A primeira é, eu não vejo hoje no mercado nada que tenha minimamente o nível de potencial que isso tem de ser um negócio, já é gigante, mas de ser bizarramente gigante, porque ela envolve 2 coisas muito grandes, assim, que é a Exame, a publisher, que vai fazer 60 anos de história, que tem abertura com qualquer grande empresa, onde todo mundo quer ser capa da Exame, que você tem os maiores prêmios de empreendedores e de empresários e de pessoas de negócio do mundo. Então você tem isso aqui. Do outro lado, você tem uma estrutura de educação e de entrega de produto que não existe no mercado hoje. Não existe. Quando eu saí da Fluency, eu pensei muito em sair do ramo de educação. Eu não queria voltar para o ramo de educação, porque eu via que estava muito menos sobre ensinar, muito mais sobre vender, no geral. E aí, quando eu conheci, a Exame ela foi minha cliente da consultoria antes, então eu conhecia a estrutura dela antes de estar lá. E eu vi o nível de qualidade de entrega de educacional, nível dos professores, o nível da estrutura, o nível dos cases fodas assim, que tinham lá. Falei, peraí, vamos lá, você tem um nível de produto que nada no mercado se compara, assim, até para educação de executivos mesmo, não tem nada que chega perto do nível de entrega daqui. Eu já falava isso antes de estar lá, então não é porque eu tô lá. E teu sarrafo é alto, então podem confiar. E aí você tem um outro lado que é você conversa com o público disso aqui, você conversa com o público de negócio, de finanças, você está conversando com esse público e se você consegue juntar essas 2 coisas, se você consegue cascatear esse público gigantesco da Exame para um produto muito forte,
você tem uma máquina gigantesca de vender. E além disso, você tem, o segundo motivo, você está dentro de uma estrutura que é do grupo BTG. Você sabe isso aqui, se você consegue mostrar que você tem um processo que faz isso aqui funcionar, você tem dinheiro ilimitado para você ir colocando agregando mais coisas. Então assim, você tem uma máquina de crescer. Você gosta de trabalhar com recurso também, né? Isso é uma coisa que você sempre... Não, beleza, eu vou trazer resultado, mas me dá recurso. Isso, sim. E aí tem uma terceira coisa que é sobre cultura. Assim, eu me apaixonei pela cultura da Exame. Eu queria saber. É uma cultura muito forte, é uma cultura de trabalhar junto. Então isso, para mim, é assim, indiscutível, precisa ter. Acho que se você tem muita guerrinha interna, política interna, assim, eu acho que isso... Eu não consigo trabalhar num lugar assim, porque para mim não faz sentido eu perder mais energia brigando internamente pra fazer um negócio do que gastando energia fazendo o negócio acontecer. Então, joga muito junto, assim, é um time que joga junto, de fato. Muito bom. Você tem uma estrutura de cultura de trabalho mesmo, tipo, abaixar a cabeça e trabalhar, fazer o negócio acontecer, ser performático. Então, e não tô só falando de trabalhar muitas horas, porque de fato a gente trabalha muito, mas é de tipo, cara, todo mundo ali tem um sarrafo alto a nível de fazer o negócio acontecer, trabalhar bem. Muito bom. Então isso me motiva muito, assim, na cultura. E aí tem uma parte da cultura que não necessariamente é escrito, assim, mas eu acho muito foda lá, que é o nível das pessoas. Então, cara, assim, quando eu olho pros meus pares, eu olho pro meu CEO, olho pro meu CEO, cara, são pessoas, assim, muito fora da curva. Muito fora da curva, que é um baita privilégio trabalhar com os caras, assim, é muito fora da curva mesmo. Eu trabalho junto com o Securato, que é o cara que não só fundou a Sampo, mas tem um background a nível de educação e de estrutura, assim, com outras empresas que, eu nunca ia conseguir trocar uma ideia com essa pessoa e eu tô lá todo dia aprendendo muito com a pessoa, assim. Então, acho que tem essa coisa, assim. Mas a nível de cultura, cara, é uma cultura de performance e de construção de algo legal, assim. E é uma empresa que quer construir. Então, acho que finalizando, assim, a estrutura inteira, de novo, o produto, não existe nada no mercado, nem perto do produto. Mas além disso tudo, você tem uma empresa que tem 60 anos de história, vai fazer 60 anos de história. Ao mesmo tempo, parece que é uma startup de ritmo acelerado e bora, assim, sabe? Então, você tem a vocês conseguem mover muita gente muito rápido, isso eu acho louco. Então, assim, é fora da curva, assim, eu tô muito feliz de estar lá, tô adorando, tô me divertindo horrores. Que legal. Eu queria estar performando mais ainda, porque tem muita coisa ali que ainda eu preciso resolver dentro das estruturas, a nível de seniorização de pessoas, construção de processos. Contrata muito rápido assim. E muita gente, né? Então precisa estar mais estruturado para conseguir performar muito melhor, assim. Mas, tá sendo um grande presente da vida, assim. Tá, você é uma referência no mercado para muita gente. E aí, eu fico pensando, a gente conversou isso no off, né? Mas quem é hoje a tua referência de mercado? Quando você precisa de um conselho, sem ser os seus pares e os seus líderes ali, CMO, CEO, quem você procura quando você precisa de, preciso disso aqui? Várias pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito agraciada com bons mentores. Muito por encher muito o saco deles, assim. E eu gosto muito de ser mentor de outras pessoas também. E eu acho que uma das coisas que sempre me fez ter bons mentores, além de buscar eles, é mostrar para eles que valia a pena. Então o cara me deu um negócio para estudar, eu vou estudar, a gente vai conversar sobre aquilo, assim, e tal. Eu tenho algumas grandes referências hoje. Tem um cara... Eu acho que é quem você me falou no off. E todas elas low profile. Tem um cara que ele foi CFO da Fluency, antes foi CFO da Uber, foi CFO da Gympass, atual CFO da Betano, no Brasil, na América Latina. Um cara muito foda, se chama Pedro Gomes. Tenho o prazer de falar que hoje ele, além de meu mentor, é meu amigo, assim, mas ele é um cara que, sempre que eu preciso, eu chamo, assim, pra trocar uma ideia, pra entender até muito sobre posicionamento, sobre futuro de mercado como um todo, assim, porque a gente está num mundo muito, muito incerto a nível de mercado mesmo. Com inteligência artificial, eu sou um completo viciado em estudar inteligência artificial, né? E aí é muito raro ter pessoas para conversar sobre.
Tipo, que estão pensando em como que vai ser daqui 2, 3 anos, que estão olhando o que está acontecendo, assim. Então, ele é uma puta uma referência, assim. O Finn sempre foi uma referência, sempre vai ser. Tipo, sempre vou trocar ideia com ele. Eu tenho uma coisa boa de que um cara que trabalha comigo hoje, que quando eu preciso da criatividade da coisa, o CMO da Exame também, o Léo Cirino, ele é um cara muito da criatividade, de como que me dá essa ideia aqui, ele é essa pessoa, sempre foi, e hoje eu trabalho com ele, então tem essa possibilidade ali também. E tem mais algumas outras, mas eu diria que hoje, assim, cara, o Pedro talvez seja, o Pedro e o Finn são as minhas maiores referências hoje, assim. E a minha esposa, de fato também, ela é... Cara, a Jennifer, ela vai vir aqui em algum momento falar sobre vendas, a bicha é brava demais. Ela é a pessoa que mais me ajuda em decisões, assim, e tal. Muito bom. Paulo, você é um dos meus mentores, né? Você sabe. Um dos meus grandes feitos na minha carreira foi contigo, né? Ele não abre a agenda, gente, infelizmente, mas nós temos esse privilégio. E de verdade, assim, acho que eu nunca te agradeci publicamente, eu quero muito te agradecer. Assim, foi um marco pra mim ter conseguido, ali com o teu playbook, conquistar aquilo na vida. Foi muito importante pra minha carreira, foi um baita case. Obrigada mesmo. Tem uma coisa que eu agradeço muito, mas você tá vermelho! Viu? E olha que a gente é amigo. Paulo! Difícil. Mas tem uma coisa que eu sempre falo de qualquer pessoa que faça mentoria, seja de carreira, seja qualquer coisa assim, agradeço, fico muito feliz, mas o mérito é teu. Tipo, um playbook tá lá, eu já dei vários playbooks para várias pessoas, são poucas as pessoas que aplicam e usam e fazem. É que então, dói aplicar, dói muito. Doeu lógico. Muito aplicar, mas valeu a pena. Porque assim, gerir, liderar não é uma coisa fácil. E é muito mais uma responsabilidade do que qualquer coisa. Eu sempre falo para quem quer ser líder e vem falar comigo, você fala, cara, você tem que estar disposto a não fechar a conta por muito tempo. Porque é muito mais uma responsabilidade do que um benefício, demora muito para ter algum benefício nisso. E liderar é sobre você tomar várias decisões difíceis, é sobre você impactar em vidas de várias pessoas, seja positivamente, seja às vezes com uma decisão difícil que, tipo, você sabe que vai ter impacto na vida da pessoa, mas você precisa tomar. É sobre desenvolver processos, é sobre... Cara, é complexo liderar. Então, liderar dói, mas por isso que eu falo, tipo, é mérito seu, porque, cara, eu posso dar playbook para várias pessoas, eu posso dar mentoria para várias pessoas, são poucas as que vão, tipo, pegar e aplicar e vão gerar resultado com isso, assim, sabe? Ai, show de bola. Hoje você me disse que tem uma fila de pessoas para produtos de até 150 mil. Como? A gente sabe, né, que tem a revista e tudo mais, mas não vende isso. Como que você consegue construir aquisição para gerar uma fila para um produto de 100 mil reais no Brasil? O produto sendo muito bom. Tá, mas como é que a pessoa sabe que o produto... Paulo! Não, mas é a realidade, porque assim, isso aí é muito menos mérito meu, porque já tem há muito tempo ali. Mas é o que eu falei, os produtos são muito bons. E quando você fala desses produtos que internamente a gente chama de HIPs, mas são produtos de alto impacto para liderança. Então, tem, por exemplo, o ABPW, que é um curso de formação para conselheiras. É só para mulheres, é um curso de formação para conselheiras de grandes empresas. Esse é um curso, para você ter uma ideia, que assim, ele é o seu curso de 150 mil. E ele é um curso que quase 60% das vendas dele vem de indicações de pessoas que já fizeram. Caramba. Então a pessoa ela paga lá seus 150 mil, ela entra numa comunidade que é tão boa, o curso ele ensina tanto, a comunidade é tão acima da média, a gente tem até uma métrica ali que 90% das pessoas que fazem esse curso fazem negócios uma com as outras. Então, tipo, ganha dinheiro fazendo o curso. Que dali sai muita coisa. Então, assim, acho que a primeira coisa para você ter algo assim o produto precisa ser muito bom. Não vai ter marketing nenhum que você vai conseguir fazer, não vai ter processo nenhum que você vai conseguir fazer para fazer algo de high ticket, principalmente, sem o produto ser muito bom. Então, isso é uma coisa que eu vejo muita gente, principalmente de digital, errando muito, que deixa eu tentar vender e depois vou ter um produto. Isso funciona para ticket baixo, isso funciona para volume, mas assim, você nunca vai fazer um negócio muito forte com isso, assim, sem você ter um puta de um produto. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa vem de marca. Você tem a Exame, mas também tem a Sampo, que cara, assim, quando a gente fala de educação para executivos,
MBA executivo, curso para C-Level, in company, empresa realmente relevante, é a maior autoridade em ensino de executivos. Assim. Então você tem essa marca ali, você tem uma trajetória, uma história com isso. E aí, quando você consegue pegar a marca, a trajetória, a história, a qualidade do produto, e aí você coloca um bom processo de vendas, um bom processo de marketing, uma boa coisa de atratividade para isso, é meio que óbvio uma coisa para outra, assim, mas ali, realmente, tipo, nesse ponto, para mim é muito mais o produto. A qualidade do produto é fora da curva. Tem um curso desses de executivo, que é um curso que chama SER. É um curso de filosofia, de certa forma. Não é de filosofia, mas ele tem muito de filosofia. Que é para quem já chegou no topo da carreira, e aí? Qual que é o próximo passo? O que você faz? O que tem? Qual que é teu legado? Tem isso, assim. Então, pô, pensa, para uma pessoa... E não é para... nada contra, mas não é o CEO de MEI. Não, é o presidente da empresa de BI, assim, é o cara que é o topo. Para essa pessoa decidir fazer um curso onde ela tem que ir lá presencial, onde ela tem que conversar, é presencial. Tem que ser muito bom, você não vai fazer essa pessoa. Um cara desse que ganha essa grana não sai da casa dele por pouco. Não, porque tem uma coisa que as pessoas às vezes param de fazer, porque param de fazer essa conta, que não é necessariamente só o preço do produto. A gente está falando de CEO aí que ganha muitos milhões ano. E tem um baita patrimônio. A hora dessa pessoa custa muito. Então ela passar um sábado inteiro, duas, três vezes no mês, ou tipo, que seja uma vez por mês ali, mas passar um sábado inteiro, longe da família, estudando alguma coisa, cara, assim, tem que fechar muito a conta. Então, eu acho que para esse aspecto, para esse tipo de público, você precisa ter um baita de um conteúdo. E aí tem uma outra coisa que é você precisa, independente daí do conteúdo ou do público, você precisa aprender a falar com o público. Sim. Você precisa conseguir navegar e conseguir falar com esse tipo de pessoa. Assim como se você está vendendo para um analista alguma coisa específica, você precisa aprender a falar com aquela pessoa. Então vai muito disso, mas eu acho que você ter, hoje em dia, cada vez mais, você ter um baita de um produto, ele é muito diferencial. No mundo que a gente tá vivendo, com inteligência artificial, produto é uma das coisas que mais vai fazer sentido, assim, você ter um baita de um produto. O que te tira do sério, Paulo? Você é um cara que tem uma personalidade muito forte, você é muito papo reto, assim, né? Sim. O que te tira do sério? Poucas coisas, porque eu sou uma pessoa, no geral, muito apática, no sentido de, é muito difícil você me tirar do sério, é muito difícil você me animar muito, assim. No geral, eu sou essa pessoa. Mas tem coisas que me tiram, principalmente no trabalho, tem coisas que conseguem me tirar do sério, que são tipo, ter que fazer a politicagem. Eu sei fazer, não gosto de ter que fazer. Então, te drena. O fato de ter que fazer é uma coisa que me tira do sério, no sentido de, pô, vamos lá, é empresa, toda empresa vai ter, mundo corporativo, você quer ser grande no mundo corporativo, você tem que aprender a fazer, beleza. Mas aquela coisa que eu falei de, tipo, às vezes você tem que gastar mais energia tendo que fazer política interna do que gastar, de fato, resolver o problema, isso é uma coisa que me tira do sério. Não resolver problema é uma coisa que me tira do sério. Então, assim, é nítido que tem um problema a ser resolvido, as pessoas não quererem resolver o problema, só ficar, tipo, resolvendo tipo batata sintoma. Quente. Jogando um pro outro, isso é uma coisa que sempre me tira do sério, assim, principalmente com um problema relevante que dá dor real na empresa. E, cara, trabalhar com pessoa ruim. Defina a pessoa ruim. Pessoa que tecnicamente não é bom pra onde tá. Então, tipo, eu acho que hard skill hoje em dia, cada vez mais, é uma coisa que não é o que faz o diferencial. Mas pra algumas coisas você precisa ter. Tipo, imagina você ter um copy sem hard skill. Exato. Então, assim, precisa ter. Então, a pessoa não ter o nível de hard skill que precisa pra estar onde ela tá. Isso, trabalhar com pessoas assim, me pega bastante. Pessoa que não tem a cultura do negócio, então não tem a cultura de fazer acontecer, não tem a cultura de dar o extra mile, não tem a cultura de resolver o problema, assim, isso me pega, porque, de novo, além de eu me dedicar muito, eu tenho uma régua muito alta com o resultado. No sentido de, se dá pra fazer mais, tem que fazer mais, ponto, assim. E aí trabalhar com pessoa que não tem esse nível de entrega, não dá. Eu não trabalho com gente... Cara, meu time, eu sempre tenho uma facilidade muito grande de contratar e demitir.
Vamos falar sobre Sempre. demissão, gente. Justamente por isso, assim, eu acho que ninguém é descartável, não é isso, mas preciso ter um time performático, bom. Então, eu foco muito em desenvolver, eu gosto muito de contratar a pessoa que tem o perfil e desenvolver a pessoa, eu dedico muito tempo a isso, mas para ter um time bom, assim, eu gosto de ter um time que eu posso confiar no time 100%, que o mínimo vai ser bem feito, que o básico vai ser bem feito, então não economizo em time. Outra coisa, economizar em time é uma coisa que me estressa, assim. Tipo, eu tenho que Eu economizar trabalho no em lugar time. certo, é um banco, vai, resolve. Mas mesmo assim, tipo, por exemplo, putz, por R$2.000 a mais ou a menos, você não vai trazer a pessoa melhor. Porra, não, vamos fazer esse negócio. Cara, vamos trazer a pessoa certa. Sim. Então, essas são coisas, mas assim, é muito difícil me tirar do sério, muito difícil. Eu sou uma pessoa que tem um nível de resiliência muito alto, assim. Então, eu gosto muito eu aprendo muito com os erros, assim. Então, tipo, eu não gosto de errar, mas ao mesmo tempo eu aprendo muito. Então, tipo, eu errar pra caramba não é uma coisa que me estressa. Acho que são essas coisas. Tipo, o que me estressa de fato é ter que gastar energia com coisa onde não deveria estar gastando. Seja com politicagem, seja com gente ruim, seja com pessoa que não era pra estar ali, tem que pegar na mão da pessoa e fazer ela fazer porque ela não vai fazer. Essas são as coisas que me tiram do sério, assim. E não performar. Tipo, não performar é uma coisa que me tira do sério. Não existe não performar. E não performar e entender, tipo assim, pô, não tá no nível ideal, mas a gente sabe o que tá fazendo, é uma coisa. Agora, tipo, não performar e ter uma cultura que beleza, vamos pro próximo mês. Cara, não. Assim, isso Não. me tira do sério. Não. A gente vai entender o que tá errado, a gente vai endereçar isso aqui, a gente vai resolver o problema. E eu acho que a última coisa é bullshitagem, no sentido de, puta, eu acho que se tem um problema, pô, se é uma área, por exemplo, se é uma área de vendas, eu tenho um problema na área de vendas, pô, eu preciso ser claro que eu tenho aquele problema na área de vendas. E o que eu tô fazendo para endereçar, e assim vai. Uhum. Eu acho que você ficar escondendo que você tem coisa errada, ou ficar colocando panos quentes, tipo, cara, não, assim, pô, errei nisso aqui tá cagado na área, tô resolvendo dessa forma, preciso de ajuda nisso e bora, assim. Então acho que essas são as únicas coisas, porque é onde me faz perder energia. E eu não gosto de perder energia, porque minha energia tem que estar 100% direcionada para fazer o negócio crescer, para desenvolver pessoa, para gerir time, é isso. Muito bom. Como é que é a tua rotina hoje, trabalhando 65 horas por dia? Cara, eu tenho uma metodologia que eu uso para minha agenda. Claro que tem. Óbvio que tem. Eu geralmente separo meu dia em 3 partes. A primeira parte é para garantir que as coisas estão acontecendo. Então eu sempre vou ter dailies. Tipo, tem horror de dele, Paulo. Isso eu acho que é a única coisa que a gente discorda, tem horror de dele. tenho Mas eu muito. te entendo. Não, mas eu entendo que a tua estrutura faz sentido. Não, eu sou apaixonado por daily, mas não é daily para ficar mudando coisa. Sim. É daily para Daily de verdade. para garantir que as coisas estão acontecendo, e não é daily para, eu não gosto de fazer daily para ver o que aconteceu. Eu gosto de ter daily para discutir o porquê que aquilo aconteceu. Então, tipo, não vou fazer uma daily para ver, tipo, quanto que vendeu. Não, isso eu olho no dashboard, mas é tipo para tipo, entender o porquê que aquilo tá acontecendo, como que a gente replica e tal. Então, a minha manhã ela sempre vai ser direcionada para olhar os números, para ter os insights, para ter as dailies, para falar com as pessoas, para eu ver onde eu preciso atuar, o que eu preciso resolver. Então, a minha manhã é sempre para isso. O meu segundo bloco, que é geralmente as primeiras horas da tarde, são resolvendo o que eu vi que eu preciso resolver na minha parte da manhã. Uhum. Obviamente, se tem alguma coisa séria, eu vou resolver no primeiro horário do dia, obviamente. Mas é assim, tipo, pô, ter um processo de gestão com uma pessoa que eu vi um líder que eu vi que não tá muito legal, ou, pô, resolver um problema com time de tech de algo que não tá funcionando, ou, tipo, pô, endereçar um report que precisa. Então, é onde eu vou colocar a mão na massa para resolver de fato o que precisa ser resolvido. E o último bloco do meu dia, ele geralmente é direcionado para inovar e resolver o problema que precisa ser resolvido. Então, falei que eu não sou uma pessoa de inovação, mas é mais no sentido de, tipo, 80% do meu dia é focado em operacionalizar, 20% é, tipo, em construir o futuro da estrutura, do time,
Então, cara, eu gosto de fazer entrevista toda semana, se puder, todo dia. Eu gosto de sempre estar entrevistando, estar buscando pessoas. Eu gosto de pensar no futuro da estrutura, eu gosto de desenhar a estrutura. Então, olho muito para isso, olho para mercado, olho para produto, olho para o que eu quero fazer aqui, mas hoje é isso. Hoje está muito corrida a minha agenda porque eu estou numa estrutura que tem muitas agendas também. Então, acaba que eu participo de muita reunião, isso é uma coisa que sempre que eu entro nos lugares, eu tendo a reduzir, ali eu quero conseguir também, que é reduzir um pouco o nível de agendas que tem, só para debater coisa. Sim. É importante, não é que não seja importante, mas acho que tem muita coisa que pode ser mais bem desenvolvida ali. Tem a possibilidade de ser presencial, é 100% presencial. Eu gosto disso, porque muita coisa, você não precisa marcar uma call, você resolve rápido. Sim. Mas é assim que eu faço mais meu dia. Mas, além disso, é o que eu falei, é uma estrutura que ainda tem muita coisa a desenvolver. Então, é uma estrutura que sim, tem que trabalhar sábado, eu trabalho... a gente faz muita live. Então faz live no sábado, faz live no domingo. Eu não gosto de fazer live, não gosto de aparecer na live, mas a minha estrutura, eu sempre tô lá, sempre tô entendendo se precisa melhorar alguma coisa. Sempre a minha estrutura fica muito ali. Então se eu peço pro meu time estar lá, eu vou estar lá. Onde eu uso muito tempo, não tem agenda, é onde eu uso muito mais para organizar as coisas, organizar processo, fazer os processos de gestão mesmo. Mas eu sempre separo o meu dia nisso, assim, o primeiro bloco é garantir que as coisas estão funcionando e entender o que eu preciso resolver. O segundo bloco é resolver, operacionalizar, mão na massa mesmo. E o último é, cara, construir. Tipo, garantir, resolver, construir. Eu sempre faço isso. Não tem hora definida, porque eu geralmente trabalho, tipo, atualmente está sendo das 8 às 8 e às vezes um pouquinho mais. Então, tipo, eu vou estruturando ali. Mas é isso. E pra mim não tem divisão de sábado e domingo também. Pra mim todo dia é igual, assim. Meio que em tudo. Inclusive sábado e domingo é bom, né? Porque aí você tá tranquilo, ninguém te interrompe, as coisas fluem. Obviamente, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu tento equilibrar muito mais vida fora do trabalho. Não tenho filho, não quero ter. Não por nada, mas pra focar. Eu amo estar com a minha esposa, eu amo estar com os meus cachorros, eu amo estar em casa. Então eu tento equilibrar mais, mas eu acho que tem momentos e momentos. Tipo, eu tô há 5 meses na Exame. Eu tenho certeza que meu primeiro ano, os meus primeiros 2 anos, cara, vai ser puxado pra caramba. Isso é uma coisa que muita gente não entende também, né? É caos, ordem, caos, ordem, caos, ordem durante um bom tempo. Tá tudo bem, eu escolhi isso. Eu poderia ter ficado fazendo consultoria, eu tava trabalhando 3, 4 horas por dia, ganhando muito. Poderia ter escolhido isso, mas, cara, não. Eu quero construir uma coisa ali. E, felizmente, tô falando disso, mas não é porque ela tá aqui, tá? Felizmente, sou casado com uma pessoa muito parceira, que tem o mesmo ritmo. Que trabalha muito também. Braba. Então, ajuda muito nisso também. Sim. Isso é muito legal, né? Essa coisa do... Esse aqui é um valor, beleza? Beleza, então tá bom, vamos aí. Vai lá. Não, eu acho que tem muito sobre valores, assim. Tipo... Não tem certo ou errado. Acho que as pessoas têm que entender o que faz bem para elas. Exato. Parte de quem eu sou, parte dos valores que eu tenho Mas é que a pessoa que não se nutre do trabalho, ela acha que você trabalha demais às vezes. Ela fala, mas você trabalha... Mas eu tô muito feliz, cara. Isso é muito bom para mim. Né? Eu acho que as pessoas não têm essa... Às vezes, mas é muito tempo. Então, mas isso aqui é a minha alma, precisa disso aqui. É isso. Tipo, eu realmente preciso, eu gosto, assim. Então... É isso. É isso. Paula, a gente tem um quadro que chama Gente Como a Gente. Tipo o da Xuxa, sabe? A gente 30 mais. E eu já as perguntas e você me fala o que vier na tua cabeça, tá? Beleza. O que é superestimado, que todo mundo adora e você acha uma porcaria? Cara, que é superestimado, todo mundo adora e eu acho uma porcaria. Cara, é que veio muita coisa na minha cabeça. O qual é o menos cancelável? Qual que é menos cancelável? Cara, o que todo mundo acha super, super do caralho, eu acho que é overrated, assim, é Mastermind. Assim, Corta! Não, eu entendo. Eu tô no Mastermind. Não, mas tipo... Não, mas eu entendo mesmo. Eu acho que é bem overrated, assim. Dá pra você trazer coisa de lá, mas eu acho bem overrated, assim. Boa. E todo mundo gosta muito. Um livro que mudou tua vida? Alguns. Eu acho que o que mais mudou
minha vida foi um livro que se chama O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Não porque ele é um puta de um conteúdo, mas é porque ele é um livro que ele te dá uma forma de ler que é pra você criar disciplina. Então você tem que ler, tipo, putz, um capítulo por mês, e daí ficar fazendo isso. Eu acho que é um livro que ele ajuda você a ter muita disciplina. É um outro livro que mudou muito minha forma de ver as coisas. É um livro que se chama The Sales Acceleration Formula, que é um livro do Mark Hubbard, que é do case da HubSpot, muito foda, assim, a nível de... Mudou minha cabeça. A gente acabou de contratar o HubSpot agora. Ah, irado. Uhum. É um livro que mudou muito minha cabeça a nível de como pensar em processo de vendas, assim. E atualmente, uma coisa que sempre mudou muito minha vida, lendo, mas eu tô muito fissurado em ler, é coisa muito de filosofia e é muito coisa mais para um lado de... tem um livro, vou falar um específico, que é um livro de um filósofo / historiador chamado Plutarco, que é um livro de vidas comparadas de Alexandre o Grande e Júlio César. Cara, eu adoro Alexandre o Grande. Tipo, eu sou muito fã do Alexandre. É muito foda, assim. E pô, eu acho que qualquer coisa de Aristóteles é bom pra caralho pra ler. Muito. Aí, Henrique, da tua tribo. Plutarco, Aristóteles, estão em casa já. Exato. Muito bom. Alguém que você tomaria café, vivo ou morto? Você vivo, a pessoa pode estar viva ou morta. Cada um com preferência, eu tô duvidando. Cada um com suas pessoas. Cara, vários. Eu gostaria muito de tomar café com Einstein, eu gostaria de tomar café. Eu gostaria muito de tomar café com Aristóteles. Eu gostaria muito de tomar café... uma pessoa viva hoje, eu gostaria muito de tomar um café com o Mark Hubbard. Assim, tipo, o cara muito fora da curva quando a gente fala de aquisição ou de vendas, eu acho muito foda. E por último, uma frase que norteia a tua vida. Uma frase que norteia a minha vida? Cara, eu gosto muito de pensar nessa frase aqui, que é: você pode medir o sucesso da tua vida pela quantidade de vidas que você impacta de forma positiva. Oh, que lindo. E é um dos grandes motivos pelo qual eu trabalho com educação, o qual eu gosto de trabalhar com, mesmo sendo uma responsabilidade, eu gosto de trabalhar com liderança. Eu realmente gosto de impactar de forma positiva a vida das pessoas, assim, eu acho que isso sempre retribui. E eu acho que uma outra que norteia muito minha vida, assim, que é, não existe almoço grátis, assim, De Aristóteles pra não existe almoço, mas é real. Acho que você precisa fazer acontecer, assim. Eu acredito muito nisso. Você precisa correr atrás, a responsabilidade é tua. As coisas não são super justas mesmo. Vai lá e faz. Eu acredito muito nisso, assim. Mas acho que essas são duas coisas que norteiam muito minha vida. Ai, gente, eu poderia passar a manhã inteira aqui conversando com o Paulo. Eu posso, que privilégio. Mas, Paulo, eu quero te agradecer muito. Eu queria fazer muito mais perguntas, vai ter que fazer uma parte 2, você topa? Bora, vamos fazer uma parte 2? Eu queria ter feito muito mais perguntas, mas assim, eu tô muito feliz que você tenha vindo, de verdade. Eu sei que é uma coisa que não é da tua natureza, então eu fico muito feliz mesmo. Obrigada pela mentoria, pela tua amizade, por tudo. Tô muito feliz de ter te recebido mesmo. Eu que agradeço muito a insistência. Eu sei que eu não sou a pessoa mais fácil de ir nessas coisas. Eu acho que ele se vingou. Ele teve o negócio do trabalho 2 vezes, ele me deu 2 bolos. Exatamente. Agora a gente tá aqui. Aí você veio, agora eu tenho que fazer isso. Mas muito obrigado. É muito bom estar aqui mesmo, porque a admiração é mútua, você sabe disso. E, foi super legal, um papo muito bom. Muito bom. Bem feliz mesmo. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda pra alguém que tá precisando tomar vergonha na cara e trabalhar. E a gente se vê no próximo episódio.